Olá, seja muito bem-vindo a mais um KSCast. Seja muito bem-vindo você também que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube, o KS Advogados. O meu nome é Felipe Osmar Krieger E o meu nome é Rubiane Spengler. e no KSCast dessa sexta-feira nós vamos ver as principais decisões que movimentaram as áreas do direito do trabalho e previdenciário. Vamos já à informação. E a notícia previdenciária dessa semana é a seguinte: por erro em avaliação médica, INSS deve pagar indenização à família de motorista falecido em acidente. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região condenou o INSS ao pagamento de R$ 150 mil por danos morais para a viúva e os 2 filhos de um motorista de caminhão falecido em acidente de trânsito em 2015. O segurado, ele recebia auxílio-doença, mas com a negativa de prorrogação do benefício por parte da autarquia, ele teve que voltar à atividade de motorista. E por maioria, a 4ª turma da corte, em formato ampliado, entendeu que o homem estava incapacitado para a condução de caminhão e que houve erro na avaliação médica do INSS, acarretando então o dever de reparar o dano causado aos familiares. A ação, então, vamos entender os detalhes desse caso. Nesse caso, então, a ação ela foi ajuizada pela esposa e os filhos do segurado, residentes na cidade de São Marcos, Rio Grande do Sul. E a família afirmou que ele trabalhava como motorista desde 1985. Segundo os autores, em 2014 ele sofreu um acidente de trânsito ao colidir o caminhão que dirigia, gerando sequelas irreversíveis, como traumatismo intracraniano, que o impossibilitaram de seguir trabalhando. Dessa forma, o homem passou então a receber o benefício previdenciário de auxílio-doença. No entanto, em 2015, o INSS negou a prorrogação desse benefício e cessou então os pagamentos. E após a perícia concluir, então, que ele possuía condições de retornar ao trabalho. De acordo então com os autores, com a negativa administrativa, o segurado voltou a trabalhar e ele sofreu um novo acidente de trânsito em dezembro daquele ano, vindo a falecer. A viúva e os filhos requisitaram à justiça indenização no valor de 400 salários mínimos pelos danos morais sofridos. Eles afirmaram que o homem ainda estava em tratamento quando o INSS interrompeu o auxílio-doença e que ele possuía um histórico de depressão e alcoolismo que foi desconsiderado pela perícia administrativa. E os autores ainda sustentaram que, mesmo estando o segurado inapto para exercer o labor, a autarquia desconsiderou esses fatores, escolhendo então expor esse trabalhador aos riscos de um novo acidente que poderia ocorrer, obrigando-o a retornar à estrada. E devido à negligência na tomada das decisões, ainda que existindo dúvidas quanto à condição da saúde do paciente, o INSS forçou o segurado a voltar ao trabalho como motorista. E em primeira instância, a ação ela foi julgada improcedente na 3ª Vara Federal de Caxias do Sul. E por isso a família, inconformada com essa sentença de improcedência, recorreu ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região. E a 4ª turma, por maioria, deu parcial provimento ao recurso. O colegiado estabeleceu que o INSS deve pagar 50 mil a cada um dos autores,
totalizando então R$150 mil em indenização, com incidência de juros e correção monetária desde a morte do motorista ocorrida em dezembro de 2015. E o relator do caso, desembargador, destacou que é inequívoco nos autos que a autarquia previdenciária estava enganada acerca da inexistência de incapacidade do falecido. O magistrado destacou em laudos médicos que apontaram o comprometimento das funções executivas do segurado, com alterações funcionais na atenção e na memória, tanto antiga quanto recente, na tomada de decisões baseada em juízo crítico e alterações no fluxo do pensamento e agilidade mental. Para Leal Júnior, é evidente que, diante deste quadro, o retorno à atividade laborativa de motorista profissional, recomendada então pelo INSS, era absolutamente inviável, inclusive perigoso, seja para o segurado, seja para terceiros, e que o acidente era uma consequência previsível e até mesmo provável na hipótese de errônea qualificação de aptidão para o trabalho em questão. Em seu voto, ele concluiu que, demonstrando assim o nexo causal entre o fato lesivo imputável à administração e o dano causado, traduzido então no falecimento do segurado, e surge o dever do INSS de reparar o dano moral causado aos familiares da vítima, pois deixou de assegurar à vítima o benefício previdenciário que se mostrava devido. Essa então tem como fonte o Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O caso é bem delicado, né? Como a gente pode ver. Sim. Não é comum se verificar esse tipo de situação. Normalmente, até às vezes o pessoal busca indenizações por dano moral contra o INSS. É uma situação que é bem debatida, né? Se o INSS demora muito para conceder o benefício previdenciário, será que é devido ou não o dano moral? E nesse caso aqui, então, o INSS cometeu um erro gravíssimo, né? Ao dar alta, né, previdenciária para esse segurado, para que ele retornasse, então, às suas atividades laborativas. Como motorista profissional, que é uma atividade que exige bastante dedicação, bastante atenção. Colocou, né, como disse, em risco tanto a vida própria como a de terceiros, né? Exatamente. E a situação não poderia ser outra, né? Desenrolar dessa história. Infelizmente, o segurado veio a óbito. Parecer, então, a perícia do INSS trouxe resultados irreparáveis, na verdade, para essa família. Sim, com certeza. E a notícia trabalhista que eu trouxe para vocês nessa sexta-feira é do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, o Tribunal Regional do Mato Grosso. E ele trata a respeito de uma reversão de justa causa de uma empregada grávida que foi demitida durante o período de pandemia. E nós vamos ver agora melhor como que aconteceu essa situação. Afinal de contas, a empregada grávida, ela possui a estabilidade, né, do período da sua gravidez, mas existem situações aqui que são relevantes, que merecem ser observadas. Então, a situação ela ocorreu em novembro de 2020, durante o primeiro ano de pandemia. E uma trabalhadora de uma empresa de energia de Cuiabá descobriu que estava grávida. Com medo, então, de expor a si mesma e ao bebê a doença para o qual ainda não havia vacina, ela comunicou o fato aos empregadores e, certa de que estava amparada pela legislação, se afastou do trabalho. Em fevereiro, então, de 2021, ela foi demitida por justa causa, por abandono de emprego. Em junho, então, do mesmo ano de 2021, ela buscou a Justiça do Trabalho para reverter a decisão da empresa e teve o processo julgado, então, pela 4ª Vara do Trabalho de Cuiabá.
A unidade acolheu o pedido da empregada e determinou o pagamento de indenização correspondente aos salários que ganharia entre a data da dispensa e setembro de 2021, quando acabaria então o período estabilitário da gestante. Ao se defender no processo, a empresa alegou que a Lei 14.151 de maio de 2021, que disciplinou então o afastamento da empregada gestante não imunizada durante a pandemia, não se aplicaria à trabalhadora, já que ela entrou em vigor somente após ela ter sido dispensada. E disse ainda que, apesar de ter sido notificada, apesar de eles terem encaminhado uma notificação então para a empregada, ela não justificou as suas ausências, né? Então essa foi a versão da empresa. Os argumentos eles não foram aceitos pela juíza Deisimar Mendonça. Segundo ela, é preciso levar em consideração o fato de que a empresa sabia da gravidez e ainda a emergência da saúde pública que o país vivia, pois na época já havia 173 mil mortes até dezembro, então, até novembro, dia 30 de novembro de 2020. Ela levou isso em consideração. A magistrada também destacou ainda que as medidas provisórias e os decretos possibilitavam o direcionamento desta trabalhadora para a qualificação, a redução proporcional da jornada e do salário, e também a suspensão do contrato de trabalho por até 6 meses, ficando os salários do trabalhador a cargo do governo federal. A empresa, conhecedora de que era possível minimizar os riscos da pandemia, inclusive com a suspensão do contrato de trabalho, e mesmo ciente de que a trabalhadora estava grávida, não tomou nenhuma providência, tampouco notificou a obreira então para comparecer, deixando transcorrer o prazo suficiente para aplicar a justa causa por suposto então abandono. A juíza então avaliou que a empresa de certa forma deixou que ela faltasse sem avisar, e então depois aplicou a medida então quase de da forma maliciosa, né? Isso, exatamente. De certa forma eles permitiram então que ela faltasse para depois aplicar uma justa causa. Sim. E também foi avaliado aqui nessa decisão a perspectiva sobre o gênero, né? A decisão ela foi tomada com base também no protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, instituída em fevereiro de 2021 pelo Conselho Nacional de Justiça. Segundo a magistrada, esse protocolo foi criado em harmonia com as normas da Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher e a Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres. O protocolo, segundo ela, reconhece as desigualdades históricas a que as mulheres estão submetidas e as consequências no reconhecimento de direitos nas decisões judiciais. Ao julgar a ação, a magistrada explicou que a jurisprudência exige, quando há uma acusação de abandono de emprego, prova de que houve convocação para retorno ao trabalho. Além disso, em se tratando de empregada gestante, no ápice da pandemia, a empresa deveria ter oferecido alguma alternativa, como a realização de teletrabalho ou mesmo a suspensão do contrato de trabalho. Além disso, então, além dos salários que ela receberia até o final do período de estabilidade, a empresa deverá pagar ainda o aviso prévio proporcional, a gratificação natalina e as demais verbas trabalhistas. Deverá também comunicar o desligamento para fins de saque do FGTS e expedir então as guias para o seguro-desemprego.
sob pena de pagar então uma indenização substitutiva. Por se tratar então de decisão de primeiro grau, caberá recurso ao TRT. Então essa foi a decisão de primeiro grau, ainda caberão recursos ao tribunal, então ao TRT da 23ª Região, mas pelo fato de ter sido interessante essa notícia, o tribunal então divulgou a decisão, né? E foi de lá que nós extraímos essa informação para trazer para você acompanhar também como que está sendo decidido essas situações da empregada que teve também a situação do afastamento, a empregada gestante, durante esse período de pandemia. Isso, inclusive nas mais diversas regiões do Brasil, não é mesmo? Nós fomos então até o Mato Grosso para verificar como foi a decisão e assim a gente pode ter também um norte, né? Quando formos conduzir situações semelhantes. E esse foi mais um KS Cast. Nos acompanhe lá pelo Spotify, também se inscreva no nosso canal no YouTube, pois toda segunda e sexta-feira nós estamos por aqui compartilhando conhecimento. Um forte abraço e até a próxima!